Olá, queridos! Estamos no 10º capítulo do livro de Jeremias e já aprendemos muitas lições preciosas. O que parecia um livro difícil de ler, aos poucos vai se tornando uma fonte de riqueza espiritual para as nossas vidas. Isso porque aqui no canal Bendito, a Bíblia fica mais fácil de ser compreendida, porque nós acreditamos que teologia é para todos. E no capítulo de hoje nós vamos ver Deus chamando o povo à realidade para perceber a incapacidade dos ídolos de fazer o bem ou o mal em comparação a Ele, o Criador dos céus e da terra. No final do capítulo passado, Deus colocou seu povo no mesmo nível das nações incircuncisas por causa da sua má conduta. E neste capítulo, Deus procura conscientizá-los a abandonar os costumes tolos das nações pagãs. Ele diz: não aprendam o caminho dos gentios. O verbo aprender, do hebraico tilmado, pode ter a conotação de tornar-se um discípulo. Portanto, uma tradução mais clara seria: não sejam discípulos da religião dos pagãos. Os sinais dos céus mencionados no versículo 2 não são o sol, a lua e as estrelas, que Deus colocou como sinais, mas sim fenômenos incomuns, como eclipses, cometas, meteoros, que para eles prenunciavam eventos extraordinários e que causavam temor no povo. Até as árvores eram frequentemente conectadas à idolatria. O costume pagão consistia em cortar uma árvore, colocá-la em um lugar especial, decorá-la e adorá-la. Jeremias zombou da adoração idólatra dos objetos inanimados. Nenhuma reverência particular deveria ser dada a eles, nem deviam ser temidos, pois eram impotentes para fazer qualquer coisa, fosse boa ou má. No versículo 5, ele compara os ídolos com uma palmeira, mas algumas traduções dizem que os ídolos são como espantalhos em um campo de pepinos. Essa advertência de que os ídolos não possuíam qualquer poder real seria muito bem adaptado às circunstâncias dos exilados no futuro próximo, pois no exílio, na Babilônia, eles estariam cercados por uma elaborada adoração a ídolos. Yahvé, o Deus da aliança de Israel, era diferente dos ídolos inanimados que os gentios adoravam. O povo devia levantar os olhos para o Deus Todo-Poderoso. Ele sim devia ser temido. Com isso, Jeremias mostra ao povo não somente o mal que eles deviam abandonar, mas também apontou o bem que eles deviam seguir. O grande contraste entre Yahvé e os ídolos das nações é que eles são obra das mãos dos homens. E Yahvé é o Criador dos homens. Os deuses das nações eram apenas projeções das imaginações corruptas dos homens. Mas Yahvé, o Deus da aliança de Israel, é o Deus real que intervém e traz julgamento. O versículo 11 é o único versículo de todo o livro de Jeremias que originalmente está escrito em aramaico ou caldeu, que era a língua falada na Babilônia. Por que este versículo está em aramaico é uma incógnita. Mas os estudiosos oferecem duas explicações. Existe a possibilidade de que este versículo foi uma nota adicionada por um dos exilados na Babilônia em um período posterior ao exílio. E a segunda explicação, que é a mais provável, é que o profeta Jeremias, em sua relação com os babilônios, tornou-se familiarizado com o aramaico e ensinou aos seus compatriotas a resposta que eles deveriam dar quando fossem convidados a se juntar aos babilônios na adoração aos seus deuses. Mesmo que soubessem pouco da língua aramaica, eles saberiam o suficiente para dar essa resposta. As palavras deste versículo, versículo 11, têm um toque de uma espécie de provérbio popular anti-idolatria, citado em aramaico, que na língua original traz um jogo de sons que é difícil de se reproduzir em português. Mas o sentido é mais ou menos assim: os deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão na terra que Deus fez.
Em contraste com os deuses pagãos, Yahvé é um Deus vivo e ativo, que criou a terra, estabeleceu o mundo e estendeu os céus. Esse é o grande teste entre os falsos deuses e Yahvé, a criação de todas as coisas, inclusive do homem, que fabrica os deuses. Por isso o profeta enfatiza que eles não são apenas inúteis, mas também uma obra de escárnio, dignos de serem ridicularizados, tanto eles quanto aqueles que os fazem e os adoram. A expressão porção de Jacó dá a ideia de que, em algum sentido, Yahvé pertencia ao povo de Israel. A porção de um homem se referia a alguma posse que lhe pertencia, e Israel era a tribo da sua herança. Jeremias viu profeticamente o exército invasor dos babilônios vindo como instrumento do julgamento de Deus e alertou o povo da terra para se preparar, pois eles seriam lançados fora da sua terra. Isso significava que eles seriam literalmente atirados para fora, de maneira rápida e para bem longe, como se fossem arremessados com uma funda. E veja que é o próprio Yahvé quem está expulsando os habitantes de Judá. Isso nos lembra que a Igreja de Jesus Cristo, através dos seus servos, anuncia todos os dias o juízo de Deus sobre a humanidade e muitos estão desatentos. Mas esse dia chegará e tudo acontecerá muito rápido. Será um dia de grande tristeza que pegará muitos de surpresa. Mas então será tarde demais. Todos os ímpios da terra serão julgados e lançados no inferno, onde estarão para sempre separados de Deus. Nos versículos 19 e 20, Jeremias faz uma oração profética, como se fosse Jerusalém sofrendo pela invasão babilônica. A oração é cheia de dor e angústia. Jeremias captura o desespero, o choque, a solidão daqueles que suportariam a severa temporada de julgamento. Ao pensar no desespero de Judá diante dessa situação, Jeremias também considera o fato de os líderes espirituais e políticos de Judá terem sido infiéis e não buscarem ao Senhor. Foram corruptos, seduziram o povo com mentiras e, portanto, seriam levados à ruína. A confissão feita pelo profeta não é feita para si mesmo, mas pelo povo de Judá. Ele sabia que ninguém podia impedir o que já estava decidido pelo Senhor. Ele sabia que ninguém podia desviar o julgamento que estava vindo sobre eles. Mas, se o Senhor quisesse, poderia diminuir o sofrimento. Que eles sentissem os terríveis efeitos da justiça e do castigo de Yahvé, mas que ele olhasse com misericórdia para a fraqueza do seu povo, para que ele não fosse totalmente destruído. Embora reconhecesse que os babilônios seriam instrumentos de Deus para julgar os pecados de Judá, Jeremias conclui esse capítulo pedindo ao Senhor que também julgasse os babilônios pelo mal que eles fariam ao seu povo. Sua oração foi respondida cerca de 50 anos depois, quando a Babilônia foi tomada e saqueada pelo rei Ciro do Império Persa e o Império Babilônico foi finalmente destruído. O fato de Jeremias pronunciar tantas profecias negativas para o povo de Judá incomodou os homens de Anatote, que era a cidade onde ele morava, e o ameaçaram de morte. Os detalhes dessa conspiração contra o profeta nós veremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!